Olá, meu nome é Guilherme Colim e estamos iniciando mais um programa Consumidor em Pauta. Hoje entrevistaremos o Dr. Santini sobre direito do consumidor. O programa é feito para você, então, por favor, participe. Mande suas perguntas para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Doutor Santini, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Prazer sempre é nosso, tudo bem? Estamos aqui para ajudar a esclarecer algumas dúvidas dos nossos consumidores. Para que todos nós fiquemos mais inteligentes, mais bem informados. Isso. Doutor Santini, nós temos uma pergunta aqui de um anônimo, uma pessoa que mandou uma pergunta e preferiu não declinar o seu nome, dizendo o seguinte: um tempo atrás ouvi o comercial de uma empresa intermediária de débitos de outras instituições. Fui até o local e eles me pediram um monte de informações, gravaram um vídeo comigo respondendo algumas perguntas, fizeram alguns boletos em meu nome. Na minha preocupação em resolver o débito, não pesquisei antes. Só depois de ter feito o contrato com eles, que me garantiram que meu débito seria quitado assim que eu começasse a pagá-los. Logo que cheguei em casa, fui pesquisar a empresa e a quantidade de reclamações era altíssima. Eu tentei várias vezes entrar em contato com eles para cancelar o contrato e não tive retorno. Agora estão me mandando mensagens de cobrança. Uma empresa de Porto Alegre. Gostaria de saber o que fazer. Pois é, o nosso consumidor anônimo, ele se recuperou em tempo, mas ele deveria ter feito a pesquisa antes de assumir qualquer compromisso. Devo informar o seguinte, que hoje tem muitas empresas que usam a mídia, fazendo uma publicidade de quase que milagre para resolver débitos pendentes, para recuperar pontos de carteira de habilitações, etc, etc. E a gente tem que desconfiar muito, porque ninguém pode, digamos assim, garantir que tu vai diminuir um débito por juros abusivos. Tem que analisar o contrato, primeira coisa. Mas a publicidade é em cima de que todo o consumidor que tem débitos de empréstimos pendentes, eles estão abatendo e diminuindo os valores por juro abusivo. Não pode afirmar isso aí sem primeiro consultar o contrato, né? E nesse caso do nosso consumidor anônimo, o relato dele indica que essa empresa está aplicando um golpe na boa-fé dos consumidores. Então, o que ele tem que fazer? Primeiro, fazer um BO contra a empresa. Denunciar essa empresa no Ministério Público e também na Delegacia do Consumidor. Porque se são golpistas, né, tem que botar a polícia para fazer uma investigação e o próprio Ministério Público. Por quê? Se fizeram com esse consumidor anônimo, estão fazendo com uma série de consumidores, então é direito difuso. Então é importante que esse consumidor anônimo, primeiro, não paga. Analisa o contrato, faz um BO, denuncia no Ministério Público, na Delegacia do Consumidor e, se for necessário, denuncia no Poder Judiciário. E como essa empresa já está já tem antecedente negativo e está fazendo cobrança, se estiver perturbando a tranquilidade no trabalho ou no convívio familiar, ele pode entrar com uma ação por dano moral pela perturbação que ele está recebendo. Então, esses são os procedimentos. Mas, em tese, como a empresa não responde, é bem provável que essa empresa está aplicando o golpe e desaparecendo do contato com o cliente. Então, e aí o alerta é que para todo consumidor não assina nada, nenhum contrato. Pega a cópia do contrato, se não entende a linguagem do contrato, consulta um amigo, um familiar ou um advogado antes de assinar. Porque pode ter cláusula abusiva, pode ter uma série de... E o próprio golpe, né, que está embutido. Nós temos situações que tem uma cláusula aqui de multa de 2% para o consumidor e quando é uma penalidade ao fornecedor ou ao estabelecimento que assinou o contrato, ele bota uma multa de 1%. Como? São cláusulas idênticas,
tem que ter mesmo parâmetro. Então, se estão cobrando por atraso de pagamento 2% do consumidor, a mesma multa tem que ser aplicada ao fornecedor. Então, são coisas que a gente tem que se prevenir antes. Perfeito, perfeito. Doutor Santini, agora aqui a senhora Tereza. O meu condomínio contratou uma empresa para fazer reparos na fachada do prédio. Acontece que eles acabaram estragando um trabalho que havia sido feito anteriormente nos splits dos apartamentos. E agora não querem pagar os estragos. O que podemos fazer? E aí eu já avanço aqui, complemento. O que o condomínio pode fazer e ela individualmente? O que ela pode fazer? Exato. O que a Tereza está relatando é uma situação de direito imobiliário também, né? Claro que se é uma administradora que cuida do condomínio, tem a relação de consumo também. Mas a Tereza está dizendo que o condomínio contratou um fornecedor de serviços para reparar e, por consequência, houve estragos de coisas, né, nos ar-condicionado, etc. A responsabilidade e a conclusão e a efetividade do serviço é do fornecedor. Então, a Tereza, como é um assunto de condomínio, ela representa essa situação para a administração do condomínio. Se é o síndico, formalmente. Se é o síndico, e com o síndico ou o conselho, que tem autonomia, ou 2/3 ou 1/3 dos condôminos, pode convocar uma assembleia. Tem que levar esse assunto para a assembleia, primeira coisa. Então, é assunto do condomínio, tem uma lei própria e eles têm poderes para modificar e tomar decisões. Não tendo, né, havendo omissão desse procedimento por parte da administradora ou do síndico, bom, aí ela pode procurar, inclusive, o Poder Judiciário. Mas pagar de jeito nenhum. E esse fornecedor que está prestando serviço, enquanto não for resolvido, cancela os pagamentos. Porque ele tem que fazer a conclusão do serviço conforme o contrato e a segurança desse serviço, sem causar nenhum prejuízo a qualquer patrimônio que está incluído nesse serviço. Caso a dona Tereza procure o Poder Judiciário, ela procura contra o condomínio ou contra a empresa? Aí tem que ver, se não tiver decisão e encaminhamento de solução por parte do condomínio, aí é omissão, ela tem que responsabilizar o fornecedor e a administração do condomínio, seja o síndico ou seja a administradora. Perfeito, perfeito. Doutor Santini, senhor Kleber, sou idoso e sempre consigo atendimento prioritário. Gostaria de saber se existe esse tipo de atendimento para delivery, para teleentrega. Claro, claro. Nós temos duas leis federais, a lei 10.048 de 2000 e a lei que veio modificar essa, 10.741. São leis federais que estabelecem atendimento preferencial e prioritário para quem? Para idoso acima de 60 anos, gestante, que tem criança de colo, deficiente, todo tipo de deficiência, né, que as pessoas têm, elas têm prioridade, né, não tem tempo para ficar esperando, né, e aí tem regras específicas. E esse serviço e esse atendimento prioritário atende qualquer estabelecimento que atende o público, seja ele público ou privado, e também o delivery. Então, ele pode exigir qualquer um é obrigado a fazer o atendimento. Se não atender, tem que denunciar. Aonde? Bom, primeiro no PROCON local. Se não tiver, Ministério Público, se é um órgão federal, um estabelecimento federal, o Ministério Público Federal, se é um órgão estadual ou municipal, Ministério Público Estadual, que vai fazer a fiscalização daquele estabelecimento que não está cumprindo uma lei federal. Perfeito. Doutor Santini, mais uma aqui. Senhor Caetano, como fica a questão da garantia quando houve a troca de um produto? Começa do zero? O Caetano, toda a troca de uma peça ou de um produto como um todo, porque está na garantia, esse novo produto tem as duas garantias. A garantia legal, que é do Código de Defesa do Consumidor, 90 dias, mais a garantia contratual. Então, se o fabricante dá uma garantia de 3 anos, na realidade, Caetano, tu tem 3 anos
em 90 dias. Soma. Não é que um desconta ou está embutido no outro. Não. É cumulativa. Então, esse novo produto depende, primeiro, da garantia contratual. Se não tiver garantia contratual, é 90 dias. Se tiver, tu soma. E se vem a falhar esse novo produto, ele troca novamente e conta novamente do zero a garantia contratual e a garantia legal. Perfeito, perfeito. Agora, doutora Santini, a senhora Letícia, precisei alterar o dia da minha viagem de avião por motivos de doença. Acontece que, quando fiz a alteração, me foi cobrado quase o dobro do que havia pago. Está certo isso? A Letícia tem uma situação atípica. Qualquer um que compra uma passagem por uma agência de viagem ou diretamente no site da companhia, etc., numa situação de doença, a primeira coisa, ela tem que ter o seguinte, ela tem que ter o atestado médico comprovando a doença e impossibilidade de viajar. Inclusive, tem que ter lá um número do CID, que caracteriza o tipo de doença. Isso é importante. Letícia, entre em contato com a companhia aérea, que nesse caso, ela tem duas opções. A primeira, devolução integral do valor pago, que é a melhor opção. Ela remarcar, aí tu tem que respeitar as regras da companhia, porque ela pode ter comprado a passagem numa oferta especial. Então, mas ela tem garantido a devolução integral desse valor. Eu optaria pela devolução integral, porque a doença tu não sabe se tu está apta a viajar daqui a 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Isso é o primeiro procedimento. E aí ela vai pedir lá carteira de identidade, passaporte, se é uma viagem no exterior, etc. A companhia aérea não devolvendo o valor integral, ou ela remarcando e está pedindo o valor o dobro, a regra é da companhia, cada companhia. Normalmente, as companhias também usam o bom senso, não quer perder o cliente, mas tem companhias que nós temos dificuldade de fazer contato. Então, se ela comprou através da agência, ela tem um aliado que a agência de turismo vai ajudá-la, que tem contatos mais facilitados que o consumidor. Mas, de qualquer forma, o ideal é não fazer a remarcação, pedir a devolução integral. Ponto. Perfeito. E aí, aqui tem que ser dito, nós já falamos muito, nós dentro do fórum, nós temos uma Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo. A companhia que não atende os direitos do consumidor tem que ser denunciada através do Poder Judiciário. Essa ANDEP, ela atende no Brasil todo, 51 99 221 2797. Ela informa, né, e vai orientar o que deve fazer, especificamente no caso. Mas a solução sempre é Poder Judiciário. Ganha todas. Qualquer atraso, por exemplo, perda de bagagem, atraso de voo acima de 4 horas, dá sustentação para a gente buscar dano material e dano moral. Perfeito, doutor. Perfeito. Agora, então, nós vamos para um breve intervalo e logo estaremos de volta. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta. Programa feito para você, para você e para nós, para que todos saiamos daqui mais bem informados. Estamos entrevistando o Dr. Santini e estamos falando sobre direito do consumidor. Mande suas perguntas para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Dr. Santini, agora a pergunta é do senhor Marcelo. Um banco é obrigado a reembolsar os valores de fraudes e golpes do Pix? Marcelo, sim. Quando esse golpe é
essa fraude, essas transações é considerado um golpe. Pode sim, Marcelo, ele é responsável não só para a guarda e os cuidados da nossa conta e do nosso numerário, mas também pela segurança disso aí. Por que pode, né? Não é definitivo. Se o fraude ou o saque, digamos, de uma transação de Pix, não teve a participação do titular da conta, o banco é responsável. Porque muitas vezes o titular de conta, ele fornece o cartão, dá a senha, etc., para familiares, o amigo, etc. Se ficou a caracterização que foi negligência do titular, aí o banco não é responsável. Mas no caso, agora, 2 semanas atrás, nós tivemos uma notícia que 25 mil usuários de transações no Pix foram invadidos nas suas contas, e aí o Banco Central é responsável. Então, Marcelo, o que tem que fazer? Primeira coisa, procurar o gerente, né? Ou antes disso, houve uma invasão na tua conta, sem a participação do titular, né, etc., a responsabilidade do banco. Faz um BO. Primeira coisa, um BO. Procura o gerente, abre um procedimento, eles chamam um procedimento lá que vai ser de investigação interna, que tem um prazo até 80 dias para dar o retorno, e aí aguarda. Se ficou comprovado que é a responsabilidade do banco, não tem problema nenhum, vai devolver. Eu tive uma situação exatamente quase de 80 mil reais. Invadiram minha conta, Caixa Econômica Federal. Eu fiz esse procedimento, não cobraram juro, não cobraram nada, levou 70 dias, devolveram integralmente. Por quê? Porque alguém invadiu. Se teve ou não teve a participação de alguns atores da instituição financeira, a gente não entra no mérito. Faz um BO, faz tudo protocolado junto ao gerente e à instituição financeira e aguarda. Aguarda o resultado, porque ele tem que consultar a hierarquias superiores. Perfeito. Doutor Santini, agora nós temos a pergunta da senhora Carol. Está sendo comum o chamado overbooking. Quais são os meus direitos caso isto aconteça? Aí já a Carol já teve por parte do fornecedor um desrespeito total. A companhia vendeu um maior número de assentos do que a capacidade do avião. Por isso que aconteceu o overbook. Então, o que ela tem que fazer? Normalmente, quando não é má fé, e isto acontece, a própria companhia chega junto ao usuário, o cliente, o consumidor, e oferece uma compensação, né? Tanto em voos internacionais como voos nacionais. Pede desculpa, etc., porque errar é próprio do ser humano, só erra quem faz, né? Então, a companhia já procede uma alternativa de solução. Mas pode ter ocorrido mais do que um cliente, aí eles podem ter que reembarcar num próximo voo, se o cliente, a decisão sempre é do cliente, ele que foi atacado no seu direito. Pode fazer o traslado por uma outra via que não seja avião, desde que o cliente aceita. Tem que dar acesso à comunicação a partir das 2 horas, alimentação a partir de 4 horas, traslado e hotel, se tiver que ficar, pernoitar, etc., tudo por conta da companhia. O que eu diria para a Carol e para todos os consumidores que tenham uma situação similar, fotografa o painel, fotografa o bilhete, etc., e se não resolver o problema, entra com uma ação no juizado especial, até 40 salários mínimos, através dessa Associação Nacional de Defesa do Consumidor em Transporte Aéreo, contra dano material e dano moral. Ponto. Ganha todas. Mas por quê? Porque tem companhias que fazem isso intencionalmente. Mas o overbook é responsabilidade exclusiva, é um abuso, é um desrespeito ao direito do consumidor. E cria um constrangimento. Há poucos dias nós vimos um cenário aí, né, internacional, de uma artista da Globo, né, sendo retirada do assento porque sem nenhuma justificativa, porque foi sorteada. Doutora Santini, eu deveria ter perguntado antes, o que significa overbooking e se isso se aplica apenas para aviões? Não, hotel,
cruzeiro, também Tudo, se aplica também, a mesma regra. Claro, é uma palavra inglesa que significa vender maior número de assentos do que a capacidade que aquele meio lhe oferece. Por exemplo, tu vai fazer uma reserva no hotel, aí tu chega lá, o hotel está lotado. Pô, né? Tu vai fazer um cruzeiro, tu chega, tu gasta o traslado até chegar à base do embarque do cruzeiro, e aí não tem mais cabines, venderam acima da capacidade do navio, ou do avião, ou do transporte coletivo. Então, o overbook é um desrespeito total. Ah, mas é falha humana. Não, se é falha humana tem que ser responsabilizado e tem que ser indenizado a vítima, que é o consumidor. Nos casos em que aconteceu algum evento fortuito, exemplo, o hotel teve um overbooking porque ocorreu um vazamento em um dos quartos, ou mais um dos quartos, que impossibilitaram. Não, o bom senso sempre, eu digo o seguinte, o bom senso quando nós somos afetados nos nossos direitos, conversar com o fornecedor. Não achar culpados nem defeito, construir soluções. Esse é o propósito de todo ser humano que tem boa fé. Errar, todo mundo pode errar. Mesmo que não tenha boa fé, errou por intenção. Constrói uma solução. Aí o cara, se não te apresentar uma solução aceitável e que te dê conforto naquele mal-estar que foi criado por ele, né, tem que procurar os meios que te defende, né? Poder judiciário, vender, por exemplo, assim, passagem acima da capacidade é má fé, pode ser crime na relação de consumo, né? Então pode denunciar na Delegacia do Consumidor, no PROCON, no Reclame Aqui, que aí tem um efeito, porque daí a tua situação se expande para uma coletividade. Provavelmente esse consumidor vai perder muitos clientes. Então ninguém quer. A palavra-chave quando a gente tem um conflito e não resolve na construção e no bom senso, dizer que tu vai denunciar no Poder Judiciário. Essa é a palavra-chave. Aí o fornecedor, nem é PROCON, o PROCON também eles têm medo, mas Poder Judiciário, ou Reclame Aqui, tu dissemina essa informação para uma multidão de consumidores e deixa o alerta que aquele fornecedor não gosta de consumidor. Perfeito, perfeito. Agora nós temos a pergunta do senhor Eduardo. Estou querendo fazer a portabilidade do meu celular para outra operadora. Só que a atual está colocando uma série de condições para fazer isso. Isso está certo? Parece que querem obrigar a ficar tudo como está agora. Eduardo, a portabilidade hoje é um grande avanço, uma conquista dos consumidores, né? Movimentos do Ministério Público, movimento de entidades civis que defendem o consumidor. Hoje tem várias portabilidades, né? De banco, tu pode ter um empréstimo, ir para outro banco que te oferece, ele recebe um empréstimo e te oferece juros e taxas menores. A portabilidade, a primeira que surgiu, talvez uma das primeiras, foi em telefonia. Nós temos hoje, né, não vai ter portabilidade de energia elétrica, nem de água, porque nós só temos um fornecedor aqui em Porto Alegre. De saúde. Mas no caso de operadora, sim. E aí o que o Eduardo tem que fazer? Comunicar, ele apenas só pode fazer a portabilidade com o mesmo prefixo, né, 51. Ele vai na operadora a qual ele quer transferir, diz que ele quer fazer a portabilidade, só isto. Ele entra em contato, a operadora que vai receber o Eduardo como novo cliente vai fazer tudo. Só que o Eduardo tem que dar alguns dados pessoais e, principalmente, ele tem que comprovar que está em dia em pagamento, com o pagamento das faturas. Se ele tem fidelidade com a operadora antiga, o Eduardo vai ter que cumprir ou negociar com a operadora atual, não a futura, porque não transfere a fidelidade, a não ser que a operadora lá aceite também, acata a transferência com fidelidade, mas normalmente a fidelidade é do Eduardo com a atual operadora. Então é isso que o Eduardo tem que fazer. E eles são obrigados a fazer isso em 3 dias úteis. E se o Eduardo se arrepender, ele só pode cancelar essa transferência, essa
portabilidade até o segundo dia, porque no terceiro encerra. Perfeito. Doutor Santini, mais uma pergunta aqui. O senhor Cristiano, deixei de pagar a minha conta de luz por 2 meses e a concessionária cortou o fornecimento sem ao menos tentar negociar comigo. Está correto? Não, não. Ele só pode... Você tem 1 minuto para a resposta. Tá. O Cristiano, a operadora que é relacionada, é uma concessionária da ANEEL, tem uma resolução número 1000, que vale hoje, direitos e deveres. Só pode fazer a partir do terceiro mês, 90 dias. E tem que fazer um comunicado formal e dar 15 dias para o consumidor tomar decisão. Não pode cortar sem fazer isso. E o Cristiano teve em 60 dias e não foi comunicado. Tem que denunciar na ANEEL, Cristiano, não na operadora. Pode, por respeito, até comunicar a operadora, mas denuncia isso na ANEEL, porque aí conta pontos negativos contra a operadora. Perfeito. Doutor Santini, muito obrigado. Você que está em casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.